Olá, este é o último vídeo da série sobre frustrações. Nessa série falamos o que são as frustrações, como lidar com as frustrações, como realizar planejamentos, estratégias para diminuir a possibilidade de frustrações. E hoje, no principal vídeo, vamos entregar a chave mestra, aquela chave que irá mostrar o caminho para se livrar definitivamente das frustrações. Faça parte desse time que só cresce, se inscreva no canal, seja um Atulifer e seja a diferença que você quer para o mundo. Vocês devem conhecer o mito da caverna, que já foi comentado em alguns vídeos aqui do canal, onde algumas pessoas estão acorrentadas de costa para a entrada da caverna e elas apenas reconhecem sombras. Então, para elas, a única realidade são aquelas sombras. Então, certo dia, uma das pessoas que estavam acorrentadas escapou das correntes, foi para o mundo externo e viu que o mundo não eram as sombras. Ela viu que tinha árvores, animais, nuvens, o céu. E um dia ela voltou para contar a verdade para as pessoas que viviam acorrentadas e achavam que a realidade eram as sombras. Então aqueles que estavam acorrentados, quando receberam a informação, tiraram aquela pessoa que havia escapado como uma louca, como uma pessoa insana, como uma pessoa que estava fora da realidade, começaram inicialmente a atacar verbalmente, depois fisicamente, até que findaram com a vida daquela pessoa que tentava trazer a realidade. E este é exatamente o contexto no qual estamos. As pessoas estão recebendo apenas partes da verdade, sombras da verdade. Tudo que está ao nosso redor são apenas sombras. Como interpretamos a realidade? Interpretamos através dos 5 sentidos, que são limitados. Os nossos olhos, por exemplo, nós enxergamos as ondas de luz vermelha até o violeta. Não enxergamos infravermelho, não enxergamos ultravioleta e acima, mas aquelas frequências existem. Mas pela limitação da capacidade humana, a gente não consegue enxergar essas outras faixas de realidade. E mesmo assim, tudo isso que chega até nós é apenas pulsação, decodificação do cérebro. Ele recebe aquelas informações e traduzem nessas cores, nessas coisas que enxergamos. O mesmo serve para o nosso ouvido. Nós ouvimos aproximadamente de 20 Hz até 20.000 Hz. Isso quer dizer que tem várias faixas de frequência ali abaixo de 20 Hz e acima de 20.000 Hz que não estão sendo captadas por nós, mas existem. E ainda assim não é a realidade, porque cada som que você está escutando nada mais é do que vibração. Então quando a gente fala, há deslocamento de ar, esse ar ele vibra o tímpano manda aquela informação para o cérebro e o cérebro traduz aquela vibração em sons, em palavras, em frases que na verdade não existem, são apenas vibrações. Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre isso, a gente precisa entender o funcionamento do mundo. E o funcionamento do mundo começa com uma partícula chamada bóson. Ela foi comprovada em 2012 por Higgs, por isso o bóson de Higgs. É chamada também de partícula de Deus porque ela dá massa a todas as outras partículas. Sem ela não existiriam os quarks, os quantes, os prótons, elétrons, nêutrons, não existiria nada. Então por isso ela é chamada de partícula de Deus. Porém, qualquer pessoa consciente, sensata e com o mínimo de inteligência, ela vai perguntar: e de onde vem o bóson de Higgs? O bóson de Higgs surge a partir de uma energia primordial chamada de diversos nomes, como vácuo quântico, antimatéria, matéria escura, éter, latice. Então tem diversos nomes para representar essa energia primordial que está em tudo. Está em tudo porque não há nada fora dela. Se cada partícula é criada dentro dela, e tudo que existe está dentro dela, não existe nada fora do vácuo quântico. Analisando o funcionamento das coisas, tudo leva a acreditar que o vácuo quântico é consciência, porque através do experimento da dupla fenda, também já comentado aqui no canal, a gente vê que as partículas elas são conscientes, elas mudam comportamento ao serem observadas ou não, ao serem medidas ou não. Então, se essas partículas são conscientes, o seu criador deve ser consciente também. Essa energia primordial é a vibração mais alta que existe. Então ela cria o bóson, desce um pouco de vibração, cria os quarks, os quantos, vai descendo a vibração, prótons, elétrons, nêutrons, átomo, vai baixando a vibração, até chegar em tudo que é tangível. Então quanto mais as coisas estão densas, tangíveis e na matéria, mais densa a vibração, mais baixa a vibração. Quanto mais sutil é uma partícula, uma energia, mais alta a vibração. Algo relacionado que foi reproduzido em laboratório
é o fato de quando você coloca eletrodos na cabeça e no tórax das pessoas e exibe filmes para elas que irão mexer com os sentimentos dela, ela vai baixar a frequência vibracional à medida que assistem filmes que deixam elas tristes, né, ou rancor ou com ódio. Por outro lado, quando elas assistem coisas que deixam elas em estado de alegria, de felicidade, estado de amor, a frequência vibracional sobe. A partir disso, a gente pode considerar que quanto mais em estado de ódio e de rancor, mais o indivíduo se afasta dessa energia primordial. Quanto mais em estado de alegria, felicidade, amor, mais próximo ele está dessa frequência primordial. A partir desse raciocínio, a gente pode chegar à conclusão que as pessoas que estão com sentimento de frustração, elas estão baixando a frequência vibracional e com isso se afastando da energia primordial, da energia criadora. Algo que pode e deve ser também considerado é que se não há nada fora dessa fonte criadora, você estar nessa fonte criadora, ela faz parte de você, você está nela e ela está em você. Ainda nessa perspectiva, a gente pode também considerar que a frustração nada mais é do que a ausência da consciência dessa energia que está em ti, que habita em cada um de nós. Eles estão acorrentados nas trevas. Aqueles que conseguem sair e descobrem a realidade são ridicularizados, suas reputações são atacadas, são ameaçados e, algumas vezes, suas vidas são findadas. Frustrações são emoções negativas que surgem quando nossos desejos, expectativas ou necessidades não são atendidas. Elas ocorrem quando há um bloqueio ou impedimento que nos impede de alcançar um objetivo ou satisfazer uma aspiração, seja ela material, emocional ou social. Em termos psicológicos, a frustração é uma resposta natural à discrepância entre o que desejamos e o que conseguimos realizar. As frustrações partem do falso eu, o ego. As frustrações que experimentamos estão ligadas à maneira como o ego interpreta e reage às situações da vida. O ego, que pode ser entendido como a parte de nossa identidade voltada para a autopreservação, o orgulho e o desejo de controle, é uma das principais fontes de expectativas, e quando essas expectativas não são atendidas, a frustração emerge. Na verdade, as frustrações são geradas pelo afastamento do divino. Quando nos conectamos com nossa verdadeira essência divina, uma parte de nós que está além do ego e das limitações da mente condicionada. A essência divina, que muitos consideram ser o nosso eu interior mais elevado, está alinhada com princípios de paz, sabedoria e aceitação. Quando acessamos essa parte mais profunda de nós, somos capazes de transcender as causas comuns das frustrações. A essência divina é atemporal, infinita e não está presa às exigências e desejos do ego. O ego, que é responsável por grande parte das nossas frustrações, está constantemente buscando validação externa, reconhecimento e controle sobre o mundo ao seu redor. Isso cria um ciclo de expectativas que, quando não atendidas, geram frustração. Ao nos conectar com a essência divina, entendemos que nosso valor e identidade não dependem dessas validações externas. Quando desapegamos das expectativas criadas pelo ego, somos capazes de aceitar a realidade como ela é, sem resistência.
Um ser consciente não resiste às leis universais. Isso dissolve a frustração porque passamos a perceber que o que realmente importa não é o que o mundo externo nos dá, mas o estado de paz e plenitude que carregamos dentro de nós. Através da essência divina que há em ti, é possível se conectar e fazer parte de uma teia de vida infinita. Quando estamos desconectados dessa verdade, o ego cria uma sensação de separação, fazendo com que nos sintamos isolados e competindo com os outros. Isso alimenta frustrações baseadas em comparações, ciúmes e inveja. Quando reconhecemos nossa unidade divina com os demais e com o universo, somos capazes de abandonar a mentalidade competitiva e as comparações que geram frustração. Passamos a ver que o sucesso e a felicidade dos outros não diminuem o nosso valor. Ao contrário, começamos a sentir alegria pelo bem-estar dos outros e desenvolvemos uma sensação de harmonia com o todo. A essência divina é profundamente sábia e entende que tudo acontece por uma razão e em um tempo perfeito. Muitas vezes, as frustrações surgem da nossa resistência à realidade, o que é versus o que gostaríamos que fosse. Essa resistência cria sofrimento. Muitas frustrações ocorrem porque estamos vivendo desconectados do nosso verdadeiro propósito, guiados por desejos superficiais, expectativas sociais ou pressões externas. Quando nos alinhamos com nossa essência divina, descobrimos o propósito maior da nossa existência, que vai além das metas egoístas e superficiais. Através da essência divina devemos cumprir um propósito mais profundo e autêntico, que não se resume a conquistas materiais ou reconhecimento externo. Quando começamos a viver em harmonia com esse propósito, as frustrações perdem força, porque deixamos de buscar satisfação em metas que não refletem nossa verdadeira natureza. A essência divina é uma fonte inata de consciência, abundância, criação, paz, plenitude e contentamento. Quando nos conectamos com ela, percebemos que o estado de plenitude não depende das circunstâncias externas, mas sim de um lugar interno de equilíbrio e harmonia. A maioria das frustrações surgem porque acreditamos que precisamos de algo externo para sermos felizes, seja sucesso, relacionamentos ou reconhecimento. Através da essência divina, até mesmo as frustrantes podem ser vistas como oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Quando estamos imersos nas demandas do ego, vemos a frustração como algo negativo, que nos faz sentir impotentes ou fracassados. A partir de uma perspectiva mais elevada, porém, entendemos que os desafios e as frustrações são lições que nos ajudam a nos aproximar de nossa essência verdadeira. Frustrações são apenas sentimentos gerados pela inconsciência de que Deus habita em ti e não há absolutamente nada fora dele. O ser humano, em quase sua totalidade, age como crianças. São inconscientes das leis universais, inconscientes das suas ações, inconscientes dos seus pensamentos. Tristeza, rancor e frustrações são gerados pela inconsciência do Deus que habita em ti. Tudo o que você precisa já está em ti. Tudo pode ser alcançado através de toda a riqueza infinita que há em ti. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Seja um ato Lifer e se torne parte desta comunidade crescente. Seremos muitos e seremos cada vez mais fortes. Nos veremos no próximo vídeo.